mestre, doutor em engenharia elétrica, na área de microeletrônica pela Stanford University, é professor titular do Instituto de Informática da URV e é vice-secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu agradeço a sua presença. E, finalmente, mas não menos importante, o nosso jovem doutor Lígio Silva de Oliveira, que é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Cândido Mendes, com especialização em Sociologia Política e Cultura pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado pelo pós-graduação em Sociologia da URGS, recém-doutor, brilhante tese, e é membro pesquisador do nosso grupo de pesquisa Violência e Cidadania, a quem eu agradeço muito, aqui está. Eu passaria a palavra ao professor Marcelo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar agradecendo o convite, né, para compor essa mesa e participar dessa reflexão, né, sobre esses temas que nos afetam de uma forma tão intensa nos dias de hoje. Também queria agradecer ao público que, num dia como hoje, enfim, veio ao debate. Achei que estaríamos só nós da mesa aqui e a Câmara, mas enfim, né, então agradeço a presença. E vou concentrar a minha fala, os 15 minutos da minha fala, dialogando um pouco com o tema, né, dessa mesa, o povo brasileiro como o principal protagonista, né? Ou seja, refletir um pouco sobre, né, principalmente obstáculos que se colocam, né, ao protagonismo popular quando a gente pensa em processos políticos, no caso brasileiro, né? Isso tem a ver com a minha área de pesquisa, que é a área de movimentos sociais, de conflitos sociais, né, que é uma área que lida, né, com processos que tentam construir protagonismo político e, ao mesmo tempo, identifica uma série de processos que são obstáculos, né, a essa construção de protagonismo político, principalmente quando a gente pensa no protagonismo político dos setores de menor renda, menor escolaridade, dos setores subalternos e dominados da sociedade, né. Então eu queria refletir um pouco sobre esses obstáculos ao protagonismo do povo brasileiro quando a gente pensa nos processos políticos em gerais e no processo político atual, né, já que o nosso debate está dentro desse grande tema da questão das eleições, né. Ao meu ver, não tem como pensar essa temática do protagonismo político, né, sem pensar que a gente está falando de uma das sociedades mais desiguais do mundo, né. Ou seja, esse é um dado estrutural da sociedade brasileira, né, um dado que se reflete em qualquer tema, em qualquer processo, em qualquer objeto, né, de análise que nós, cientistas sociais, fazemos, né, sobre processos sociais e políticos. Ou seja, o fato de estarmos numa sociedade no qual os níveis de desigualdade eles são extremos, né, e são extremados, isso tem implicações diretas do ponto de vista de quem tem e quem não tem protagonismo político, né, de quem tem ou quem não tem voz na política, né, o fato de quem tem, em última instância, cidadania ou não num país como o nosso, né. Então, claramente, os nossos níveis de desigualdade, eles não tem como pensar eles, né, como não tendo reflexo na produção de um alto nível também de desigualdade política ou desigualdade na capacidade de ter protagonismo político, né. E é isso que faz com que, enfim, crescentemente não, mas ao longo, né, se eu for pegar das ciências sociais ao longo do século XX, agora início do século XXI, nós vamos ter uma série de perspectivas teóricas que vão problematizar, né, um elemento fundamental da sociedade brasileira, que é a questão da cidadania, ou a ausência de cidadania como um elemento constitutivo e característico da nossa sociedade. Ou seja, como falar de direitos, né, de igualdade de direitos, numa sociedade marcada por níveis de desigualdade como o nosso, né. Então, se a gente for pegar uma série de autores, né, desde o do Roberto da Mata, né, com a sua ideia de cidadãos que estão acima da lei e cidadãos que estão abaixo da lei, né. O próprio Gessé Souza, com toda a sua construção para pensar a questão da subcidadania no Brasil, ou seja, esse estatuto que coloca uma parte significativa da população, né, abaixo, né, da condição de cidadania, né.
Já lá nos anos 60, 70, o Vanderlei Guilherme dos Santos, com a sua ideia de cidadania mediada, ou seja, a ideia que a cidadania no Brasil, ao contrário de igualar, ela estabelecia diferenças entre os cidadãos, ou seja, existe não uma condição de cidadania ou não cidadania, mas tem gradações de cidadania que vão daqueles que, no limite, têm acesso a todos os direitos, que neste caso são privilégios, porque os diferenciam dos outros, até no limite acesso a quem não tem direito nenhum, né? E tem um autor mais recente que ele vem trabalhar com o conceito de cidadania mediada, ou seja, no fato que no Brasil direitos eles não são garantias, mas eles têm que ser conquistados, né? E não só conquistados, como mantidos. Ou seja, em última instância, eles não são direitos, eles dependem da força e da capacidade dos atores defender aquilo que eles conquistam, né? De conquistar e defender aquilo que eles conquistam. Então, na verdade, a gente vai ver que a gente está falando de uma sociedade no qual cidadania, direitos, né, funcionam em grande medida como elementos de distinção, de diferenciação e não de equalização dos atores. Então, se a gente for pensar do ponto de vista dos direitos políticos, eles são desigualmente distribuídos na sociedade, né? E isso produz uma sociedade muito particular quando a gente pensa em termos de protagonismo político, ou seja, isso tem implicações, ou seja, uma sociedade na qual a cidadania é um diferenciador, ou acesso a supostos direitos, não é à toa que juízes, promotores, políticos, setores, sei lá, diferentes setores da sociedade colocados nas posições superiores podem o tempo todo justificar a sua demanda por fatos são privilégios a partir da ideia de direitos. Estou simplesmente defendendo o meu direito. Mas é um direito a ser diferente, não um direito a ser igual aos outros. A ideia de que todos somos iguais perante a lei, de que todos, em grande medida, causa um horror na sociedade brasileira. Ou seja, é uma sociedade que o tempo todo a lei é um mecanismo a ser usado para demarcar diferenças, demarcar hierarquias, demarcar posições. Então, isso eu acho que é fundamental quando a gente pensa, né, o que é pensar sobre protagonismo político numa sociedade de desigualdades profundas e dramáticas, como é a sociedade brasileira, né? E que, curiosamente, conseguiu se redemocratizar na década de 80, né, sem alterar de uma forma profunda o seu quadro de desigualdades extremas, né? Esse é um pouco um paradoxo da redemocratização brasileira, que eu acho que, em grande parte, a chamada crise, mas que eu acho que é um grande conflito político no Brasil contemporâneo, tem como pano de fundo um grande conflito sobre as desigualdades não resolvidas, né, ao longo da trajetória histórica do país, né? E aí, pensando um pouco no protagonismo desses subalternos numa sociedade de desigualdade extrema, né, se a gente for olhar na trajetória histórica da sociedade brasileira, a gente tem três caminhos muito tradicionais para pensar protagonismo ou, no limite, a própria a relação da política desses setores subalternos, né? Uma é que, tradicionalmente, os setores colocados na base da sociedade, na base da pirâmide social brasileira, tenderam a rejeitar ou negar a política institucional como o seu espaço, o seu objeto e o seu campo de interesse da ação. Um famoso livro lá do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né, no qual um jornal da época da Proclamação da República dizia que o povo assistiu bestializado à Proclamação da República. José Murilo de Carvalho vai demonstrar que, na verdade, o povo não era bestializado, mas simplesmente não tinha o mínimo interesse naquilo. O que ele queria do Estado era que o Estado o deixasse em paz. O que ele queria é que o Estado ficasse fora da sua vida cotidiana, porque sempre que o Estado intervia, tu tinha problemas de violência, tu tinha problemas de uma relação que não era pautada pelo direito, mas era pautada, enfim, pelo braço opressor do Estado, né? Uma segunda forma de relação tradicional, quando a gente pensa em protagonismo político, né, em geral visto como ausência de protagonismo político, é a inserção subordinada dos pobres, dos dominados, nas estruturas e redes de clientela no Brasil. Ou seja, a política clientelista, né, que tradicionalmente marcou a relação, né, de políticos, partidos e instituições com os setores subalternos e dominados da sociedade, né, ela é, em grande medida, uma tentativa dos de baixo explorar as margens escassas de manobra, né, e as migalhas do sistema político para tentar atingir seus objetivos mais imediatos, né, segundo na linha do outro autor, que é o
autor argentino Javier Oeiro, que estudou o clientelismo, que dizia que a política popular é uma política de resolução de problemas. Ou seja, os subalternos estão preocupados em como sobreviver e resolver problemas muito concretos e muito imediatos. E, em grande medida, o clientelismo, um dos seus atrativos e sua capacidade de reprodução, é oferecer alguma coisa, né? Seja simbólica ou seja material. E isso é algo que tradicionalmente foi explorado, né? E vários autores têm uma perspectiva muito crítica, digamos assim, dessa visão do cliente como um ser passivo, né? Não que ele não seja um dominado, mas passivo seria uma outra coisa. Então aqui a gente tem um tema legal. E por fim, ou seja, ao longo da história brasileira, apesar da ideia do povo pacífico, pacato, né, ela é pontuada por revoltas, por processos organizativos, de confrontação, de contestação, enfim, de tentativa de, por fora das instituições políticas, ter algum nível de pressão e influência, de protagonismo político na ação do Estado, né? Então, na trajetória histórica a gente tem muitas revoltas, enfim, mas na literatura dos anos 80 em diante no Brasil, a questão dos movimentos sociais, dos processos organizativos, da confrontação, da ação política não institucional, como um meio de tentar ter protagonismo político num país no qual condena uma parte da sua população à exclusão, né, dos processos políticos, né? Agora, a gente tem uma novidade, digamos assim, na década de 80, né, nessa trajetória histórica, que não tem como falar de protagonismo político, e principalmente dos setores populares, sem falar no Partido dos Trabalhadores, né? Ou seja, rompendo uma tradição histórica dos partidos de esquerda no Brasil, que em geral não foram populares, né? Na sua grande maioria, os partidos de esquerda não eram populares, eles eram partidos que dialogavam com os setores mais intelectualizados, enfim, e algumas inserções entre setores operários e tal, mas que não pegava a enorme massa, né, de trabalhadores na informalidade, na ilegalidade, enfim, né, na precariedade do trabalho, né? Então, na década de 80 surge uma construção improvável, né, porque na verdade o PT é um somatório de forças políticas de esquerda altamente heterogêneas. Tem um livro lá do início dos anos 80, e agora PT, que é muito interessante, que é, enfim, as tendências as mais diversas, né, reunidas, né, a partir da derrota, né, frente à ditadura, né, e que se recompõem, né, e que conseguem fazer algo que ele é uma novidade, ou seja, que é articular uma ação política contestatória por fora das instituições, dos movimentos sociais, com uma ação política na institucionalidade a partir do partido, da disputa de eleições, da ocupação de cargos, da conquista de espaços institucionais, né. E aí se produz uma mediação entre a política das ruas e a política institucional, né, que é algo pouco recorrente na história política brasileira, né, seja no passado, e hoje eu acho que a gente vive muito isso de novo. Ou seja essa mediação entre contestação e participação institucional, né, produzida em grande medida pela mediação, né, política do PT, que tem a ambiguidade de ser um partido cujo uma parte significativa dos militantes são militantes de movimentos e são militantes partidários, ou seja, eles são as duas coisas, e não faz sentido separar o que é o movimento e o que é o partido, e isso para a literatura de movimentos sociais internacional é difícil de compreender, porque ela parte exatamente que partido é uma coisa, movimento é outra, e recorre a movimento quem não tem partido, né? E no Brasil se produziu essa articulação complexa. E isso foi capaz de produzir nos últimos 30 anos, né, um impacto político institucional muito significativo. Ou seja, apesar de todas as críticas possíveis, né, aos limites dos governos petistas, principalmente quando atinge o governo federal em 2003 com o Lula, né, do ponto de vista de produzir transformações estruturais da sociedade, eu comecei dizendo que a nossa redemocratização não conseguiu romper com um quadro de desigualdade extrema, e ainda continuamos estando entre os 10 países mais desiguais do mundo, né, apesar das mudanças que ocorreram, né. Mas estes governos, apesar de tudo, produziram resultados impactantes. Ou seja, se a gente for pensar do ponto de vista de inovações institucionais como instituições participativas, né, que vieram tensionar todos os mecanismos de instituições representativas, então a gente vai ver conselhos, conferências, orçamentos participativos, etc., 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 né, produzidos a partir dos anos 80 em diante e disseminados na década de 90, né. Isso, de fato, teve efeitos significativos do ponto de vista da estrutura do Estado, em alguns casos, da sua forma de operação, né. De outro lado, políticas públicas que tiveram efeito tanto do ponto de vista da forma das políticas públicas, ou seja,
tem duas autoras, não sei se são duas ou mais, mas enfim, Ana Cláudia Teixeira e a Luciana Tatagil, professoras da Unicamp, elas construíram um conceito chamado programas participativos para pensar políticas públicas instituídas nos governos petistas, que tinham finalidade não só de distribuir bens e serviços públicos, mas fortalecer as organizações sociais, envolvendo as organizações sociais no processo não só de definição da política, mas de implementação da política, né? Isso teve um impacto muito importante no fortalecimento, no crescimento, né, na nacionalização de uma série de organizações de movimentos sociais nos últimos 20 anos. Né? Agora, não só em termos de forma, né, em termos de conteúdo, também as políticas públicas tiveram um efeito importante nesse período, do ponto de vista de mesclar reconhecimento e redistribuição, né, de um conjunto de categorias sociais que tradicionalmente tiveram excluídas das políticas públicas, né, e não foram reconhecidas. Né. Então, se a gente for pensar de políticas de cotas, né, políticas de valorização do salário mínimo, políticas de transferência de renda, políticas de inclusão escolar, políticas, ou seja, um conjunto de políticas, né, que tiveram efeitos, obviamente limitados do ponto de vista de transformação estrutural da sociedade, né, mas que de fato tiveram efeitos, às vezes materiais, às vezes simbólicos, na configuração da sociedade brasileira. Né. Agora, houve um limite muito claro, digamos assim, nesse processo, né, de incorporação, por uma série de questões que a gente pode discutir depois no debate. Né. Agora, a gente pensar, né, na questão da lógica dos governos de coalizão, né, e os custos políticos de manutenção das coalizões no Brasil, ou seja, o que os governos têm que fazer para gerenciar as coalizões e como esse gerenciamento de coalizões limita as pautas e a ação política de quem está à frente dos governos, foi algo que estabeleceu um obstáculo muito claro, né, do ponto de vista do que essa engenharia, né, de ação institucional e não institucional podia produzir. Né. E progressivamente os governos petistas, particularmente no governo federal, foram perdendo apoio, ou seja, ou enfrentando uma oposição, não apenas uma oposição à direita, conservadora, mas uma oposição à esquerda, que claramente identificava os limites desses governos do ponto de vista de produzir transformações mais estruturais, mais radicais. Né? Ou seja, já no primeiro governo Lula, uma série de organizações políticas já tinham uma avaliação, né, de que esses governos, naquele caso o governo Lula, não teria capacidade, pela coalizão política construída para governar, para produzir transformações mais significativas. E que não seria possível colocar muitas esperanças de transformações mais estruturais dos governos. Bom, isso se mantém, se aprofunda, né, nos governos Dilma e produz, né, um tensionamento que eu acho que é um dos limites, às vezes, da análise da conjuntura política, é que, na verdade, a força, em parte, né, das forças políticas que se articularam para a destituição da Dilma foi a conflitualidade no campo da esquerda, né, as disputas no campo da esquerda, que eu acho que a primeira fase de 2013 mostra de uma maneira muito clara. Ou seja, uma parte significativa do campo da esquerda era extremamente crítico, né, dos governos petistas, particularmente depois da reeleição da Dilma e o anúncio da composição, né, do seu governo, com uma coalizão ainda mais conservadora que a do primeiro governo, com impactos políticos. Né. Bom, isso coloca limites, assim, o protagonismo político daqueles setores incorporados politicamente. Agora, a gente não pode esquecer, eu acho que uma boa parte da literatura esqueceu, que a grande parte da população brasileira subalterna continuou fora, né, da política, não foi incorporada politicamente. Podia votar, mas efetivamente não tinha protagonismo político. E aí a gente tem toda uma conflitualidade da sociedade brasileira, que eu não vou falar agora, mas, enfim, a gente pode depois discutir, que ela vai, em grande medida, se expressar de uma forma infrapolítica ou pré-política. Eu acho que o grupo coordenado pelo professor José Vicente tem trabalhado muito isso, mas, ou seja, os níveis de violência interpessoal, de conflitualidade cotidiana, enfim, né, que caracterizam a sociedade brasileira, por exemplo, de pegar os níveis de assassinato acima de países em situação de guerra civil, nos indica claramente que a gente tem um nível de tensionamento de conflitualidade social que não se traduz político-institucionalmente, mas está lá. E tem efeitos claros, né, sobre o protagonismo político, enfim, ou seja, não conheço muitas análises, ou nenhuma análise que fale, mas, ou seja, dá para pensar um PCC da vida sem pensar que, em parte, é um ator político,
além de ser uma organização criminosa, ou seja, acho claramente, ou seja, se a gente pegar hoje as etnografias sobre a periferia de São Paulo, o PCC, em grande medida, é a autoridade nesses espaços, né? E não é tratado, em geral, como um ator político, mas enfim. E é muito interessante que as organizações do tráfico no Rio, por exemplo, incluíram o termo o movimento, né? Pertencer ao movimento. O movimento é o tráfico, né? Não é o movimento social. Mas isso eu acho que indica, né, muito interessante. E para concluir, né, eu acho que hoje a gente vive um contexto de um impasse. Um impasse político de graves implicações e de grandes proporções, né? Lembro, em 2015, eu fui convidado para fazer uma discussão sobre conjuntura lá na ESEF, aqui da URSS, agora ESEFID, na Escola de Educação Física, e conversando com os colegas da Educação Física, pedi qual era a avaliação, se ia ter impeachment, não ia ter impeachment, se ia ter golpe, não ia ter golpe. Eu disse, olha, acho que não vai ter, não. Acho que os setores, principalmente os setores grande empresariado, não vai entrar num processo de ruptura institucional que tem um custo político gigantesco e tem implicações de largo prazo, políticas, econômicas e tal. Obviamente eu estava errado e até hoje meus amigos recebem um sociólogo, é muito bom de previsão. Mas, se eu errei no diagnóstico, eu acho que pensar nas implicações, dá para pensar que de fato é isso mesmo. Ou seja, eu acho que a gente entrou num processo político com desdobramentos incertos e de longo prazo, né, e com alto custo do ponto de vista da democracia. Eu acho que uma parte significativa, né, dos setores envolvidos na produção da destituição da Dilma, hoje, lembrando, o Vanderlei Guilherme Santos estava falando de uma entrevista do Fernando Henrique, falando da lucidez do desespero. Ou seja, o Fernando Henrique se dando conta que não há saída. Ou seja, então acho que a gente tem uma incapacidade de legitimação das forças políticas que destituíram, né, a presidente Dilma, que deram o golpe, né, mas ao mesmo tempo uma incapacidade de reação das forças políticas que confrontam. Ou seja, acho que há um campo de forças, né, em jogo, no qual as saídas político-institucionais elas tendem a estar bloqueadas, né? Ou seja, e a minha grande questão, ou seja, há muita expectativa jogada nas eleições como uma possibilidade de recompor, né, um quadro político esfacelado, né, por toda a conflitualidade dos últimos 3, 4 anos, né? Agora, o problema, na minha avaliação, ou seja, é que a recomposição do quadro político implicaria aceitar, de uma vez por todas, né, o protagonismo político popular, ou seja, aceitar a democracia. E me parece que é isso exatamente, né, que está em jogo na disputa política atual e na crise política atual. Ou seja, a democracia foi rifada, né, exatamente para impedir que o protagonismo popular pudesse efetivamente ser exercido. Seja do ponto de vista do protagonismo popular da ação contestatória, seja do ponto de vista do protagonismo popular do processo político, né, político institucional, eleitoral. E aí, ao meu ver, é o impasse que a gente está, ou seja, uma saída democrática num país onde uma parte significativa das suas elites rejeita a democracia quando é necessário defender seus interesses de classe. Obrigado.